Pessoal, muito boa tarde novamente. Boa tarde, vocês aí podem estar assistindo. Bom dia, boa noite, né? Boa madrugada. De qualquer forma, aqui em São Paulo hoje, é junho de 2023. Estamos na Jornada Paulista de Cirurgia Plástica. Uma honra imensa no Conecta Plástica, Faga Medical de hoje, trazer aqui essas duas pessoas que estão revolucionando a cirurgia plástica brasileira e, de certa forma, através do trabalho que eles têm realizado à frente da Regional São Paulo. Eu tenho que dizer isso de forma contundente, porque eu sou cirurgião plástico, antes de tudo, me orgulho muito disso, de uma geração que eu acho que foi muito profícua da cirurgia plástica brasileira, né? Mas vocês dois são dois professores, dois mestres, e são dois profissionais que tiveram a dignidade de pegar esse trabalho nas mãos da Regional São Paulo, quebrar alguns paradigmas, resgatar a Jornada Paulista, trazer de novo o glamour e a verdade da ciência da Jornada Paulista. Para vocês terem ideia, aqui na Jornada Paulista hoje nós estamos, há muito tempo a gente não via isso, mais de 800 inscritos, né? Os corredores abarrotados de gente, palestras, audiências maravilhosas, conhecimento sendo difundido, as pessoas se reencontrando nos corredores, se abraçando. É um momento muito bacana da cirurgia plástica brasileira e a gente deve isso muito a vocês. Eu estou falando do Dr. José Otávio, estou falando do Dr. Jorge Abel. São dois mestres, dois professores, dois expoentes nacionais e mundiais da cirurgia plástica brasileira que assumiram essa responsabilidade, e eu, como cirurgião plástico, volto a repetir, só tenho a agradecer esse trabalho que vocês têm feito. Meus parabéns por esse trabalho. Estou antecipando, porque geralmente a gente faz isso no final, mas vocês merecem muito. Essa diretoria mostrou que tem muito respeito pelo interior, e nós, como interioranos, nós que somos lá, Jacu embandeirado, a gente gosta muito desse tratamento que vocês têm dado para o interior, para essas jornadas do interior. Meus parabéns por todo o trabalho que vocês realizaram. Espero, sinceramente, que esse trabalho continue na próxima gestão. Vamos torcer para que isso se solidifique. Parabéns pelo departamento que vocês têm comercial, pessoal de eventos, ali na pessoa da Ana e da Mônica. São meninas espetaculares, assim, de uma atenção esplêndida. De certa forma, eu fico muito orgulhoso de participar dessa jornada que vocês estão fazendo e da Jornada Paulista de Cirurgia Plástica como empreendedor, como Faga Medical e como cirurgião plástico. Abel, Zé, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por vocês representarem nós cirurgiões plásticos. Vocês são dois queridos para mim. Queria fazer uma pergunta, começando por você, presidente. Obrigado. É Zé Otávio, por favor, não comece presidente, não. Sim, senhor. A gente se conhece há tantos anos. Há uns 2, 3 anos, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Bota um zero. Zé Otávio, diga uma coisa. Você se sente realmente realizado na sua gestão? Você acredita que você conseguiu atingir os seus objetivos? Traça para a gente assim, um histórico do que você promoveu e daquilo que você fez com seus pares à frente da regional. Da regional. Olha, você fez uma pergunta para mim que na hora que você fez a pergunta, você perguntou, você, Zé Otávio, você atingiu o que você quer? Eu vou falar uma coisa para você. Eu não atingi o que eu queria. Nós atingimos o que a gente queria. Que lindo isso. Porque, na realidade, não fui eu que toquei. Isso não é um trabalho do Zé Otávio. Isso é um trabalho do Zé, do Abel e do Flávio Mendes. Por quê? Porque desde que eu me conheço como membro da sociedade, eu sempre tentei contribuir da sociedade de algum jeito, já participei de praticamente tudo da sociedade, eu aprendi que uma andorinha não faz feirão. Quando eu me juntei com o Flávio na gestão passada, começamos a formar uma equipe que começou com a amizade. Nós somos, antes de tudo, amigos. Quando a gente convidou o Abel, foi uma coisa muito engraçada, porque nós precisávamos de alguém para ajudar a gente. Aí o Flávio e eu sentados falaram, vamos fazer uma lista das pessoas que a gente gosta, das pessoas que a gente admira
E vamos ver, dessa lista vai surgir um nome. Olha, eu juro pelas luzes mais sagradas do universo. O primeiro nome da minha lista era Jorge Abel e o primeiro nome da lista dele era Jorge Abel. É muito querido, Nós né? jogamos fora o resto da lista. Além de ser santista, né? Além de ser santista, não queria me gabar, né? Mas já que você falou... sendo corintiano, né? Já chega o Flávio, né? Nem tudo pode ser perfeito. Mas né? é até perfeito, porque nós temos o Flávio corintiano, o Abel santista e o palmeirense. Pois é. Então isso demonstra que a gente convive. Lógico, lógico. É possível. É possível a democrático. convivência. É possível. E aí começou numa amizade muito grande, na qual cada um tem um papel dentro da regional. E nós nos conversamos praticamente o tempo todo. E nós temos respeito. Por exemplo, eu erro muito, o Flávio me corrige, o Flávio eu corrijo, a gente conversa, a gente discute ideias. E essa discussão de ideias, por sinal, todos muito altruístas, isto é, nós nos preocupamos única e exclusivamente com o melhor que o sócio pode ter. A gente não se preocupa, por exemplo, você não viu nenhum de nós na televisão, Sim. a não ser falando sobre algumas reportagens a respeito do que era de motivo, mas nada aparecendo Algum fato momentâneo que coisa necessitava parecida presença. que a necessidade do cargo, né? De a gente Lógico. falar alguma coisa. Afinal, você representa, né? Com certeza. Mas assim, nada falando assim, programa... Se promovendo. Se promovendo, como já aconteceu alguns anos atrás, mas isso único exclusivamente para o sócio. E quando a gente monta essa estrutura que hoje a regional tem, de a gente sair de dois congressos que tinham normalmente para 7 anual, tem que haver uma união muito grande dos três, porque nós não temos empresas, somos nós que gerimos tudo, que fazemos a gestão total, somos nós. Então são 3 diretores que se entendem muito bem. E segundo, você perguntou isso, tomara que isso continue. É para continuar, porque durante a nossa gestão, uma preocupação nossa era fazer sementes que vão lá na frente continuar. Se Deus o livre aconteça de ser interrompido, a semente já está colocada. Então, se o outro não regar, ele não regou. Mas eu duvido, porque... É muito difícil, né? É muito Zé Otávio? difícil, porque... Vocês foram um exemplo, né? Isso, Quer dizer, nós uma pessoa temos... que não fizer no mínimo igual, acho que Então eu Vai ter acho que... problema. vai ter um problema sério. Né? A segunda parte será, uma vez o Flávio assumindo, se Deus quiser isso aconteça, já começar a agregar outras pessoas, outros semeadores. É a corrente do bem, né? Isso é de coração, né? É claro que a política, ela é uma coisa que ela existe. E é interessante, desculpa te interromper, Claro. mas a concorrência esse ano pela regional é entre amigos, né? Isso aqui é bacana, todo mundo está imbuído do mesmo espírito. Né? E a ideia é essa, a gente se conversa aqui. Então, eu acho que São Paulo, ele não acordou ainda para entender a importância que ele tem no Brasil. Nós temos uma importância não só política, uma importância científica, né? O Abel é o cara que mais entende de mama, o cara que mais trabalha com isso, ele tem um serviço de excelência. Então, cada um de nós tem um pouquinho para dar, isso é importante. Muito bom. Abel, Uma coisa... eu queria te falar, não, mas me permite, por favor, pode complementar. Não, uma coisa que eu acho importante, que ele salientou bem, é que assim, eu acho que uma das coisas mais importantes da nossa gestão é que a gente, nós não fizemos da regional algo que alavancasse as nossas carreiras. Na verdade, nós nos preocupamos o tempo todo em fazer bem pelos sócios, né? E ver aqui pela nossa jornada do sucesso o quanto... Esse ano e o ano passado o ano também. Passado também. O ano passado foi quanto maravilhoso nós também. nos dedicamos, o quanto nós nos entregamos para que isso possa acontecer e ver a felicidade dos colegas quando a gente se encontra, quando a gente se vê. O agradecimento, né? A gratidão. Eu acho que né? isso aí não tem preço. Mas me diga uma coisa, Abel, você hoje está lá no seu serviço e você está vendo o cirurgião plástico sendo formado, vocês formam cirurgiões, né? Então, vocês estão, vamos dizer, diretamente ligados com as novas gerações. Sim. A gente não pode negar a realidade, houve uma certa diáspora, houve uma certa distensão entre os cirurgiões plásticos, né? Em função de tudo aquilo que cada um entende como melhor para suas carreiras, etc. E num ambiente com tanto cirurgião, uma sociedade tão gigantesca como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é normal que se tenha realmente opiniões e ideias diferentes. Eu acho que até consequência dessa grandiosidade, a dissensão e a dissidência iria cedo ou tarde acontecer. Mas é momento de a gente resgatar, né? Eu acho que é momento de a gente trazer de volta
porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, afinal de contas, ela é a verdadeira representante do cirurgião plástico brasileiro, né? Sim. Então, é momento de a gente resgatar, independente da sigla e da identidade que se tem aqui ou acolá, porque isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Europa, algumas sociedades, mas todos estão linkados, de certa forma, a uma sociedade principal. Você tem algum plano de futuro na formação dos seus residentes, para colocar na cabeça deles o valor que existe? Eu agora mesmo estava conversando aqui no corredor com o professor Abramo, né? O professor Abramo, inclusive, quase faleceu no Covid, ele perdeu a esposa e tal. Ele falou assim, eu não estou trabalhando mais tal. Mas eu falei, mas o senhor precisa estar presente, porque o conhecimento... Você, não, mas está escrito. Eu falei, não, mas a sua presença é importante, né? Você estar presente, transmitir o seu conhecimento. Você tem algum planejamento como professor, e logicamente como agora da diretoria da sociedade, buscando realmente trazer ao conhecimento do membro da sociedade, da Regional São Paulo, da brasileira. Você tem algum planejamento para trazer de volta essas pessoas e para tentar congraçar essas pessoas novamente e romper essa cadeia de distensão que está acontecendo? Eu acho que esse planejamento é a grande preocupação do Zé Otávio, do Flávio Mendes e minha. Desde que nós assumimos, a Regional São Paulo ela é de todos, né? E o que a gente quer fazer, na verdade, é justamente unir. Estamos todos no mesmo barco, com as mesmas dificuldades, com os mesmos anseios, com os mesmos objetivos. O que nós não podemos deixar acontecer é que o ego, muitas vezes, nos leve para caminhos sem volta. E a partir do instante que eu aprendo aquilo que você tem para me ensinar e que você escuta o que eu tenho para lhe ensinar, é aí que a sociedade vai crescer. Porque, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém, né? Eu aprendi, eu disse agora no almoço, conversando com o Flávio e com uma ex-aluna minha, que eu aprendi muito com o Zé ao longo desse ano que passou, porque do ponto de vista político, o Zé é o craque, né? Sim. O Zé é um cara, como ele bem colocou, ele já passou por todos os cargos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e eu estou debutando nessa história. Então, ele, para mim, está sendo um grande professor. E eu tenho certeza que não só para mim, para muitas outras pessoas. Eu acho que o foco da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica hoje é realmente trazer o sócio cada vez mais perto, que ele se sinta parte integrante dessa sociedade, que possam dar a sua contribuição. E veja que uma coisa importante, na nossa gestão, se tem uma coisa que nós nos preocupamos foi dar voz a quem não tinha, é trazer para os eventos a quem não era chamado, né? Democratizar os nossos congressos. Isso a gente tem conseguido valorizar fazer. A gente que tem conhecimento, sim, né? Que está na obscuridade. Que está na obscuridade, que muitas vezes tem muito a oferecer, mas que nunca deram oportunidade. Mas essa é uma característica de vocês. Quando o Zé falou, e quando o Zé Otávio falou que não foi utilizada a sociedade como muitas vezes foi para promoção pessoal, a gente percebe isso em todos os ambientes que vocês promoveram, que nós fomos, que nós presenciamos. É gente jovem falando, gente que nunca foi ouvida, que tem uma grande experiência, que tem uma capacidade de interlocução fantástica, que tem uma capacidade de ensino fantástica. Vocês promoveram e agora tem mais uma coisa interessante que muitos sócios não sabem, né? Que todo mundo pode votar agora. Pois é. Isso é uma coisa interessante. E como é que nós vamos fazer essa comunicação? Como é que nós vamos comunicar isso? Aí isso está sendo, isso é como tudo na vida, é bem lento, né? O jovem, hoje eu estava conversando com o rapaz não sabia, mas eu vou poder votar. Eu falei, claro. Pode, como é pode. que vai ser? Eu falei, você vai receber instrução. A Nacional está se preparando para mandar já a todos os sócios, são 7 mil, né? Essa vantagem. Uma coisa que, complementando o que estava sendo falado, a Regional de São Paulo se preocupou muito em pegar aquilo que o jovem imagina ser moderno e ensiná-lo com a experiência a ser moderno. Então, a primeira coisa, ensinar o cara a fazer mídia social ética. Então, a gente tem curso de mídia social ética com pessoas certas. Ensinar o jovem a se comportar na frente da sua câmera, do seu TikTok, do seu Instagram, do seu Facebook. E terceiro, as mesas jurídicas, na qual ensina o jovem qual é o perigo dele quando ele apresenta aquilo que ele tem. Então, numa das coisas que a gente sempre colocou dos filmes que a gente põe é o seguinte, veja, se instrua com o que a sociedade pode trazer de bom para você. Nós somos contra a mídia social, ao contrário, todo mundo tem que usar, são ferramentas utilizadas, mas saiba usar, porque se você usar errado,
como o Abel falou, você estraga a sua vida profissional pro resto da vida. E nem sempre aquilo que parece ser esperto e inteligente é o correto. Eu me lembro quando eu comecei minha vida profissional, eu comecei a ganhar dinheiro, você começa a trabalhar, eu falei, poxa, vou investir. Eu não entendo absolutamente nada de investimento. Aí eu ficava ouvindo falar, não, investir na bolsa de valores, investir nisso daqui. E resolvi, não, eu sou um cara moderno, eu vou investir na bolsa. Eu nunca perdi tanto dinheiro quanto eu fiz quando eu investi na bolsa. Se você perguntar para mim qual é o melhor investimento que você tem, eu falo, tem dois, um cofrinho de porco que eu tenho e a minha poupança. Falei, pô, eu tava falando, não, o resto eu deixo, a minha mulher, ela conversa com o gerente. Eu não faço aquilo que eu não entendo. O Abel é o homem das frases corretas. Outro dia ele virou e falou assim, você entregaria um avião para o comissário dirigir ou para o piloto? Né? É o que a gente está tentando mostrar na Regional de São Paulo. Né? Nós demoramos tanto tempo para pilotar um avião e a gente se preocupa com aquele cara que está preocupado em botar o comissário para pilotar. Aquele avião vai cair. E eu não quero que um residente, um aluno novo caia, porque eu sei que ele vai cair. Como é que o senhor... Não, o senhor não é moderno. Não, ao contrário. Hoje em dia você tem Instagram. Antigamente você tinha fatos e votos e plástica e beleza. Tudo bem que as velocidades são diferentes, mas o buraco é o mesmo, né? Como é que é o negócio do buraco? Em torno de todo buraco? A beira. Então, em torno de todo buraco tem uma beira. Você vai cair, não tem jeito. Uma beiradinha. Uma beiradinha. Isso é Você sabe, Bachir, a gente tem discutido muito isso, que uma das coisas que me deixa muito preocupado é que para as pessoas, para grande, não vou dizer uma parcela importante das pessoas, hoje se dá mais valor ao número de seguidores do que ao currículo do profissional. E a gente quer tentar reverter isso, né? Eu não posso achar que tudo aquilo que o Dr. Zé Otávio fez ao longo da R30, eu sou R37, né? Daí 37 anos fazendo cirurgia plástica, possa ser esquecido em troco do número de seguidores. Eu acho que se eu tiver 3 mil seguidores é muito. Mas, no entanto, eu tenho um currículo assim como ele, e você vê pessoas recém-formadas faz questão de postar, tem 30K, 40, e será que isso é tão importante assim? Será que a gente não tem que... A nossa especialidade é uma especialidade que mexe do cabelo à ponta do pé. Uma das especialidades mais difíceis que tem. E que muitas vezes acaba sendo vista pelas pessoas que estão do lado de fora como o cirurgião das 4 operações. Né? Nariz, face, lipo, mama. Que óbvio. E nós operamos fissurados, malformações craniofaciais, queimados, que foi outra coisa que o Zé resgatou na nossa Regional São Paulo, nos nossos eventos, principalmente na Jornada Paulista. Agora você tem mesa de cirurgia reparadora, de queimado, de fissurado, se preocupou com o lado jurídico, porque a cirurgia plástica, ela é muito grande. E eu penso que a gente tem que cada vez mais valorizar esse profissional. Que não é fácil ser cirurgião plástico. São 3 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Você sabe disso, você passou por isso. Então nós temos que salientar isso, né? E entender que a importância da formação, ela começa no exemplo do chefe, do regente, no seu exemplo. E acho que nós temos essa responsabilidade. Você sabe que eu tenho acompanhado muito todos os eventos, né, jovens, etc. E uma coisa que eu percebi que mudou muito, tem uma ideia que eu vou dar para vocês, é que, assim como tudo na vida muda, o procedimento em si, a cirurgia em si, a essência da cirurgia, a ciência por detrás da cirurgia, ela não muda. Uma lipoaspiração continua a ser feita com cânula de lipoaspiração, com infiltração, com uma solução, num plano correto de lipoaspiração. Só que se agregou ao longo do tempo. Isso aí a gente vai ver também para a mama, com as diferentes técnicas que estão surgindo agora, algumas sendo resgatadas, outras sendo implementadas. Eu sou expert em mama, você sabe disso. Mas eu vou tomar como exemplo só aqui a lipoaspiração muito rapidamente. E a lipoaspiração está passando por um processo nos últimos 4, 5 anos aí, de alteração de abordagem de plano de lipoaspiração. E agregando a essa alteração de abordagem de plano, a utilização de tecnologias que são potencialmente lesivas. Então, eu tenho acompanhado cirurgias no Brasil inteiro e fora do Brasil. A gente é chamado para acompanhar procedimento, etc.
E eu percebo que alguns princípios básicos da cirurgia não são seguidos mais. Por exemplo, o tempo cirúrgico, que nós sabemos que é um dos maiores fatores determinantes para série de eventos de complicação. Até assim, eu vou dizer coisas básicas, tá? Que eu tenho absoluta convicção, você com o professor Aymar e você em toda a sua jornada, vocês sempre temperatura de sala, aquecimento do paciente, hidratação, tipo de posicionamento na mesa, colocação de campo. Esses elementos, eles todos não foram adaptados para essa nova tendência de uso de tecnologia de tempo cirúrgico. Então, eu percebo que não está havendo uma obediência clara ao princípio básico, basilar do procedimento, em algumas situações. E que esses procedimentos básicos, somente nós que temos essa bagagem, eu estou me incluindo nisso, porque, lógico, eu tenho já 26 anos de formado, né? Nós já passamos por experiências que a gente tem algo para passar. E aquilo que a gente sente como palpável, talvez eles não ainda... Eles já pularam essa etapa e já estão para uma etapa de tecnologia. E não entenderam que os princípios devem ser obedecidos para não potencializar os riscos da tecnologia. Aí eu entro também como empresário, como idealizador. Eu me sinto muito preocupado em simplesmente entregar um equipamento profissional e não capacitá-lo até na base da cirurgia. Será que não seria possível, vocês com essas ideias brilhantes que vocês têm, a gente começar a pensar em trazer esse pessoal para cá, todos eles? E eu não quero dizer com isso que eles não tenham formação, que o time A, o time B não tenham formação, mas a gente tentar fazer uma união entre, vamos dizer, como no Exército, né? O mais moderno e o mais antigo, né? A gente fazer uma união e tentar transmitir essa experiência para esse pessoal. Você conseguiria enxergar esse ponto de vista como factível nas próximas gestões, para trazer esse pessoal, convidar realmente os expoentes desse outro lado e trazê-los para cá e levar os expoentes do nosso lado aqui, que na verdade nós somos todos um só, né, para o outro lado e mostrar para eles quais são os riscos de não se seguir a norma básica da cirurgia plástica. Quer falar? Você primeiro. Não, Bachir, eu achei muito importante você tocar nesse ponto pelo seguinte. Eu acho que em medicina, nem Jamé nem Tujur, né? Nós temos que ter uma coisa chamada bom senso. Isso que você falou também me preocupa enquanto regente de um serviço credenciado. Nós observamos que esses preceitos básicos que você muito bem colocou, eles não só estão sendo ultrapassados, como muitas vezes esquecidos de forma absoluta, nem aplicados. Então, a cirurgia plástica, nós temos que entender que, assim, quando você coloca um paciente na mesa de cirurgia, aquele paciente, ele é a mãe de alguém, o pai de alguém, o amor de alguém, o filho de alguém. E nós temos esse respeito, ele tem que ser sempre levado em consideração. Eu sempre falo para os meus alunos, olha, atenda os seus pacientes como se fossem o seu pai, a sua mãe. Se coloque no lugar do paciente. Porque nesse momento você vai ter mais respeito por esse preceito básico, tempo cirúrgico. Então eu sempre falo assim, olha, eu sou contra a medicina francesa. Sabe qual é? É o Jacques. Doutor, já que eu estou lá, vamos fazer mama, abdômen, nariz, mas cabe ao cirurgião colocar o limite. Cabe a nós passar esse exemplo. Já que eu sou o médico, eu opto... Porque ninguém chega no consultório de um cardiologista e fala assim, olha, eu pensei bem e eu vim aqui colocar 2 pontes mamárias e uma safena. Mas já que eu estou aqui, vai a tricúspide aí para mim também. Por que no consultório de cirurgião plástico o paciente ele quer dar conduta para o médico? Porque nós, de certa forma, estamos permitindo isso. Porque nós estamos deixando que as redes sociais se tornem um meio... Eu vejo, às vezes eu abro a rede social e fico vendo... É uma armadilha, né? Não, aulas de cirurgia plástica na rede social. É verdade, é absurdo. Eu acho isso, eu fico triste quando eu vejo isso. E quando eu vejo um ex-aluno meu fazendo isso, eu fico mais triste ainda. Porque não é por aí o caminho. Eu me lembro bem, quando a minha filha... Eu vou assumir isso de uma forma mais tranquila. Quando a minha filha fez 18 anos, hoje ela é médica, tem 32... A minha mulher falou assim, precisamos dar um carro para Camila. Eu falei, claro. Ela falou, eu estou vendo aqui, então olha, tem esse Jeep, tem esse BMW, tem esse Corolla, tem esse negócio. Eu falei, legal. Você já pensou no carro? Eu falei, já. Qual que você vai dar? Vou dar um Celta 2 portas.
Perfeito. Por que um salto a duas portas? Primeiro que ela não sabe dirigir. Segundo, que a porta, quando bate, é muito mais cara que a lataria para corrigir. Então eu só tenho 2 problemas. Se eu der de 4, Vai dar 4 problemas. não, você é mão de vaca. Eu falei, não, eu não sou mão de vaca. Eu vou dar um carro para minha filha. Ela vai se locomover, mas ela precisa aprender a dirigir, precisa aprender a fazer as coisas. Então quando você dá um bisturi na mão de um estudante, ele não está apto para operar. Ele começa a operar. Eu brinco para os meus residentes que assim, operar a cirurgia, se você treinar um macaco, ele faz. Agora, o entretanto, o momento e o que vai em volta é o que você ganha na vida. Hoje a minha filha tem um Honda, um carro melhor, nunca mais bateu. E eu fiquei sócio de uma oficina de lanternagem, uma oficina de funilaria. Por quê? Porque eu ligava pro Maurício, doutor, o que ela fez hoje? Que foi hoje? Ela customizou o carro inteiro. Só não bateu em navio e avião. Era levado, sabe? Por quê? Porque ela estava aprendendo. Agora você imagina se eu faço isso. Se eu dou para ela uma BMW com muito pai, não, minha filha tem que ter uma BMW. Você tá louco? Sabe? Então, a mesma coisa no ensino. O que a gente está fazendo é que a gente está trazendo gente de contraponto. Então eu trago o cara para falar do Lipo HD, por exemplo, e trago o cara para falar por que a Lipo HD, quais são os perigos da Lipo HD. Então o mesmo cara que escuta, bem, a Lipo HD é maravilhosa, o paciente adora, ele vai escutar, olha, eu tive necrose, eu posso ter uma necrose, eu posso ter um problema. Então isso traz um contraponto que a mídia social não traz. A mídia, os indivíduos são comercializantes, eles querem vender a ideia deles. Eu sou precursor de tal técnica, eu sou precursor de tal coisa. Só que ele não percebe a responsabilidade que ele está criando. O que ele está falando, viu, gente, é a realidade, tá? Agora em Ribeirão Preto ele me colocou numa mesa lá para falar de tecnologia. Aí colocou um cara logo para falar depois de mim, porque eu não faço tecnologia, as minhas complicações e nunca mais vou fazer. Eu falei, puta que eu pariu. Mas agora. É verdade. Porque se você está com a tecnologia certa, que tá, você não tem o que esconder. Lógico. E o que acontece? Quando você vai vender a tua tecnologia, você está falando, para você usar a minha tecnologia... E é o contraponto que você está falando. Tem que ter, né? E aquele cara que vai comprar a tua tecnologia, ele vai utilizá-la bem, o que vai ter? Sucesso. Lógico. Agora, se você dá na mão de alguém que não tem, o que vão falar? Esse carro é uma porcaria, ele bate sozinho. Não é isso. Não é a realidade, né? Eu queria te fazer, eu vou inverter um pouco aqui, eu vou fazer uma pergunta para você. Você não acha, não sei, eu tenho essa sensação, quero ver a opinião sua também. Vocês não acham que, de certa forma, o cirurgião plástico, em alguns momentos, em alguns procedimentos, está perdendo o protagonismo da cirurgia para a tecnologia? Eu tenho uma resposta pronta para você para isso. Porque eu penso isso desde o princípio, né? Eu sou idealizador de tecnologia, idealizador de produtos, então como cirurgião plástico eu sei onde dói, né? Então a gente foi desenvolvendo as coisas ao longo do tempo. Eu coloquei uma lei lá na FAGA. É uma lei. É uma lei que eu acho que eu estou seguindo o meu espírito ético, né? Quando você coloca, eu vou falar do nome, vamos dar um nome figurativo aqui para uma tecnologia X, e você diz na mídia social, eu uso a tecnologia X, você está promovendo o dono da tecnologia X e a tecnologia X. E não você. A empresa vai ganhar dinheiro, o dono da tecnologia, o revendedor da tecnologia X vai ganhar dinheiro, o paciente vai procurar a tecnologia X. Então, por uma questão de compliance dentro da empresa, dentro da FAGA, a gente não fala nome da tecnologia. A gente fala o que é a tecnologia. Eu tenho ultrassom, lógico, o nosso ultrassom tem um nome. Mas eu vendo ultrassom, eu vendo plasma, eu vendo vibroaspiração, eu vendo cânulas de vibroaspiração, eu vendo infiltração cirúrgica mecanizada. E eu oriento a todos os médicos jovens que são ávidos, eles me perguntam assim, dessa forma que eu vou te falar agora. Bashir, como é que eu vendo isso para o paciente? Essa é a pergunta. Isso na hora que ele está comprando aparelho. Na hora que ele está comprando aparelho, eu respondo, não, você não vende isso. Você vai falar para o paciente dessa forma. Eu sou o doutor fulano, eu sou cirurgião plástico, o seu caso tem indicação para lipoaspiração, mini abdômen, complicatura por mini abdômen do reto abdominal.
é a utilização de tecnologia numa tentativa de retração de pele e facilitador de retirada de gordura. Eu tenho todas as tecnologias necessárias para o seu caso. Eu vou te operar com aquilo que você precisar. Claro, óbvio. Mas eles não fazem isso, e estão mudando. Então eu estou empenhado, pessoalmente, hoje, já mudei a cabeça de um sem número de cirurgiões. Eles pararam de vender tecnologia, eles estão vendendo agora o procedimento. Falei, agora eu não quero ser o protagonista. Porque amanhã a tecnologia muda. Pois e aí, como é que eu faz? invento outra tecnologia, e como é que eu dou o tiro no meu pé? Falando, essa não serve mais. Você tá... E aí eu não vou... é verdade. Eu perdi a minha seriedade, eu perdi a minha ética. Então eu não faço isso, eu estou fazendo a minha parte. E às vezes eu cara vou mais longe. Eu tive um residente que ele saiu da residência, ele vendeu tudo que ele tinha e comprou um Mercedes, mas de último tipo. Eu virei pro Silvinho, que trabalha comigo, falei, o Silvinho tem um Mercedes. Eu falei, Silvinho, você tem um Mercedes igual a ele. Você viu, doutor? Ele comprou. Eu falei, você tá entendendo o que tá acontecendo? Ele tá no Mercedes, ele se vê você. O que aconteceu? Roubaram o farol do Mercedes dele. Não tem dinheiro para comprar o farol. Ele ficou quase uns 3 meses porque não tinha dinheiro para comprar o farol. O farol do Mercedes é um puff, é difícil. Agora, então, é por aí. Você sabe o que mais me deixa preocupado? Assim, é que é o seguinte, às vezes na compra da tecnologia X, você acaba hiperindicando um procedimento porque o boleto para pagar a tecnologia X chega no final do mês. Esse é um medo que eu particularmente às vezes tenho, e eu tento passar isso para os meus alunos, né? Quer dizer, eu acho que todas as tecnologias são muito bem-vindas, são muito bem colocadas. O Zé sempre fala isso, né? Que assim, doutor, o senhor faz isso? Eu faço. Mas não que isso seja o modelo da rede social dele, ou da minha, ou da sua. E eu fico muito feliz de ouvir de você essa sua preocupação. Porque o que eu estou pensando, viu, Abel, é o seguinte, o que eu tenho pensado e tenho observado. A minha preocupação está sendo escalonada, né? A minha primeira preocupação é essa que eu te falei agora, dos planos serem obedecidos, porque você vai oferecer tecnologia, e quando você oferece tecnologia, você tem que oferecer nos planos corretos. A segunda preocupação é de promover o cirurgião, né? Agora, uma coisa é inquestionável, né? Uma coisa não dá para... Eu acho que é nadar contra a corrente, é lutar contra um gladiador altamente experiente. A tecnologia chegou para mudar a cirurgia plástica. Ela agrega valor ao procedimento, ela muda o procedimento, o comportamento do procedimento. Mas você está falando muito de carro, José Otávio. Eu vou falar para você de carro, só que eu vou falar de Fórmula 1. A tecnologia na mão de alguém é a Ferrari, na mão do Rubinho Barrichello e na mão do Schumacher. Não venha você me dizer que a Ferrari é diferente. É o mesmo carro. A Ferrari é a mesma. Agora você imagina a Ferrari na mão do Ayrton Senna, aquela que o Schumacher tinha. Então, vamos dizer, a tecnologia, ela muito bem empregada, com conhecimento, com sapiência, ela vai promover campeonatos para você. É imbatível. Entendeu? É verdade. Então, agora ele tem que saber colocar isso. E o problema é que a rede social nivela todo mundo num nível que não é muito apreciado. Né? Ele é esse é o problema. Porque, agora, se ela também, por outro lado, a rede social, eu sou um defensor disso, se ela for muito bem utilizada, fantástico, com sapiência, com inteligência, com ética, ela vai catapultar a cirurgia plástica, porque a gente também, por outro lado, viu, José Otávio? Você tem que imaginar uma coisa, as outras especialidades, principalmente as não médicas, elas têm todo o direito de mostrar tudo que elas fazem, só não mostram as barbaridades que chegam para nós. E nós, quando trabalhamos com correção, porque a gente não pode olhar só para o lado da incorreção, nós temos que lembrar que os 7 mil cirurgiões plásticos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, no mínimo 6.500, eles são excelentes profissionais, no mínimo. Então essa gente tem que mostrar o trabalho, né? Essa gente tem que ter o direito de mostrar o seu trabalho. Como é que nós vamos vencer essa barreira? Você sabe de uma coisa? O Zé falou, nós não somos contra a rede social. Muito pelo contrário. Acho que a rede social ela veio acrescentar a especialidade, algo que nós não tínhamos tanto voz. Né? O problema todo é como você vai usar isso. Aí vai voltar para o carro do Zé, né? É você dirigir um carro com segurança, seguindo as leis de trânsito, se mantendo atento ao trânsito para que você possa chegar no seu destino. Mas o que eles falam do outro lado é que quando a lei é muito impositiva e coloca um radar em cada esquina, você não consegue fazer sua BMW andar sem. Mas você diminui os acidentes. O problema não é mostrar o seu trabalho.
O problema é você mostrar o resultado. Se você mostra o resultado médio, bom e ruim, você está sendo honesto. Mas quando você... E ninguém faz isso. O cara quer mostrar o quê? O melhor resultado. Ele coloca a mulher semi-nua na mesa de cirurgia com óleozinho, joga luz. O que ele está vendendo? O resultado dele? Não. Ele está vendendo uma pretensão de resultado bom. Isto é, o doutor fulano faz a lipoaspiração, a mulher fica daquele jeito. Nenhuma cirurgia é reprodutiva, você não vai ter o mesmo resultado da mesma pessoa. Então a lei vem, a ética vem para nos regular, porque quando você promete e coloca numa rede social um resultado, você está dando a entender que todas as pessoas terão aquele resultado. Mesmo que você escreva e ela assine, aquilo já está predeterminado. Você transformou o seu trabalho numa obrigação de fim. Quando você tem uma oficina mecânica, eu gosto de fazer comparação que ajuda. Você chega lá e fala assim, eu quero arrumar a lataria do meu carro. Você sabe que ela vai ficar igual ela estava quando você comprou o carro. Se o cara te der a lataria arrumada, mas a cor um pouquinho diferente do que era o outro carro, ou do que era do resto do carro original, você já não vai gostar. Por quê? Porque você sabe que você procurou lá para estar igual. Isso é o que a juventude tem que entender. Prometer e mostrar resultados é legal, é bacana. Só que o ser humano não é honesto. Você não vai mostrar a mama que ficou boa, com a mama que ficou mais ou menos, mas a pessoa ficou feliz. Quantas vezes a gente faz cirurgias que a gente não gosta do resultado, não chegou àquilo que a gente queria, mas a paciente gostou. Ai, doutor, eu estou tão feliz, está tão bacana. Cada pessoa tem uma percepção de resultado diferente. Não, dá para ouvir bem, porque ele tem um filtro. Tá bom. Isso é só mais uma parte da discussão que a gente está tendo hoje na cirurgia plástica. Você vê que pelo nível de entendimento, existem pontos e contrapontos que, à medida que a coisa vai evoluindo nas discussões, elas vão sendo colocadas à mesa. Eu acho que, da mesma forma que a gente tem um ponto, existe ali um contraponto. E o mais importante é vocês, e isso que eu acho que tem que ficar aqui muito claro. Vocês, como organizadores e gestores de uma sociedade, né? Organizadores de um conglomerado de médicos que se reúnem numa sociedade, vocês, como sociedade, estão abertos a essa discussão, estão abertos a conversar sobre o tema. Sim. E ouvir os contrapontos e encontrar um denominador comum. Sim. O mais importante é não haver distensão. Eu acho que isso não pode acontecer mais. Jamais. Você sabe de uma coisa, Bachê, que se confunde muito o seguinte, ó. Essa normativa do que pode, do que não pode fazer, não é nossa. Não é. É do Conselho Federal de Medicina. Sim. Baseando-se no Código de Ética Médica. Sim. Assim, nem eu, nem o Zé Otávio, muito menos o Flávio, somos contra as redes sociais. Não é isso. É que nós estamos presos ainda a um Código de Ética Médica. Presos não, você segue uma regulamentação. E nós temos, não, tem que seguir. Muda a lei. Agora, é a lei. Eu concordo com tudo que está escrito lá? Não concordo. Eu acho que tem coisas que a gente pode mas é mudar. o que está estabelecido aí. Temos que modernizar, temos que nos atualizar, eu não tenho dúvida disso. Mas enquanto sociedade a gente pode se movimentar também para esse A outro gente lado. pode se unir para buscar um caminho. Isso já acontece. O problema é que os excessos eles vêm dos dois lados. E tem que haver bom senso sempre. Quando você vai única e exclusivamente frente a um, por exemplo, vamos imaginar que haja um movimento de liberação do pré e pós-operatório. Todo médico pode liberar. Eu não, a minha opinião pessoal não pode ser execrada em relação à minha opinião institucional. Vamos supor que isso ocorra. Eu, como instituição, eu tenho que apoiar. Isso foi determinado por lei. Em contraponto, haverá um aumento, obrigatoriamente no caso, de processos. Os advogados vão adorar isso, porque não é o médico que quer. O médico fala assim, não, eu acho que tem que ter. Por que você... Não, porque eu tenho que me promover. Mas por que você tem que se promover? Porque alguém falou para ele
que se ele mostra isso na rede social, ele vai ter mais paciente. E quem é esse alguém? Quem é esse ente do mal? Quem é essa pessoa que cria na cabeça do jovem que aquilo vai trazer mais paciente para ele? Ao contrário, ele vai ter mais problemas. E eu vou ser sincero, se isso acontecesse, eu fundaria uma empresa de advogados e saberia exatamente onde agir. Ou do lado que vocês estão, orientar juridicamente, né? Claro, para que se faça uma... como é que fala? A opção é livre, mas a consequência é tua. Sim. Então, sempre ocorre. Uma das coisas mais difíceis é você conseguir separar a pessoa jurídica da pessoa física. A gente precisa entender que a responsabilidade, a sua, como empresário, como cirurgião plástico, são diferentes, né? E o legal é que você consegue, em algum momento, fazer com que uma favoreça a outra e vice-versa. É a situação do Zé, é a minha, de qualquer um que está numa situação onde você representa uma classe tão importante quanto a nossa, é buscar o equilíbrio. E buscar o equilíbrio, muitas vezes, envolve ouvir a todos, né? Que é uma coisa que a gente está tentando fazer, ouvir a todo mundo o tempo todo. Estamos sem gravata. Isso é questão. A molecada fala, doutor, mas por que tem que usar gravata? Eu falei, porque, doutor, eu comecei a escutar isso de monte, não é só a molecada, todo mundo. Eu falei, poxa, por que a gente tem que estar de gravata? Quem foi que deu esse código? Lá atrás, quando nós éramos fazer reunião com 40, 50, 100, era uma coisa, hoje não tem porquê. Então, fica mais chique. O dress code dessa vez foi liberado, começou em Ribeirão Preto, liberamos, todo mundo adorou, ninguém veio falar o contrário. E ainda comentamos, olha, vamos usar gravata somente na abertura oficial e no jantar, que hoje à noite vai ter. Não precisa se explicar, isso é natural, é óbvio. Por quê? Porque o uso da gravata demonstra a altura do comprometimento. Agora, a gente está discutindo aqui entre amigos, entre irmãos. Então não precisa de uma gravata. Então, isso tudo são coisas, Bachê, que a gente vai conseguindo vagarosamente, incutindo na cabeça das pessoas. Né? É natural, tudo uma evolução. A vida é uma evolução. E nós aqui, enquanto cirurgiões plásticos, aqui pro lado desse cirurgião aqui, eu tenho absoluta convicção que vocês estão empenhados nessa contenda e que a gente vai ter sucesso, se Deus quiser. Com certeza. Vamos ter cada vez mais uma glorificação cada vez maior da cirurgia plástica brasileira, porque o cirurgião plástico brasileiro merece. Eu quero dizer que eu estou muito feliz, novamente, finalizando, em ter vocês dois aqui como convidados e por vocês também terem proporcionado para nós a oportunidade de criar esse ambiente, né? Porque isso aqui, na verdade, quando você cria um evento, você cria oportunidades. Com certeza. E essas oportunidades, elas têm que ser reconhecidas, né? Vocês realmente nos deram uma oportunidade muito grande de promover o nosso trabalho, promover a empresa, promover a Faga. Mas, acima de tudo, vocês tenham convicção que vocês têm aqui um parceiro, um amigo, uma pessoa que, como cirurgião plástico, é um admirador do trabalho de vocês. Eu me lembro muito bem, eu era residente do Dr. Aulos ainda, eu encontrava o Zé Otávio lá no Evaldo Foz, ele já era professor já, e ele sempre me tratou com muito carinho, foi um cara dedicado a ensinar e etc. E eu tenho essa amizade longínqua, né, com você. Você é um cara que desde sempre, né, você foi um dos primeiros clientes da minha empresa. Então, eu tenho um carinho muito grande, eu agradeço muito. E muito obrigado por você estar na presidência e por ter proporcionado esses 2 anos maravilhosos para nós. Nós, volto a falar, nós. Mas olha, a gente tem que personificar algumas vezes, porque hoje você está entregando a tocha, né? Entregando o bastão. E você tem que ser reconhecido, cara. Esse jeitão seu, assim, espontâneo, né? Acolhedor, né? Esse cara acolhedor, bacana. Chorão, de coração. Mas é uma coisa bonita. Fofinho. Fofo. É um cara bacana. E você, Abel, você é indescritivelmente... Assim, não tem palavra para descrever. Esse é um irmão, esse cara... É um doce. E tem uma coisa que nós dois somos, que ninguém pode ter o orgulho que nós temos. Você e Dr. Miguel Sabino, nós temos esquecer, essa satisfação. Está escrito na música, né? Está escrito na música. Né? É um orgulho que nem todos podem ter, né? É isso aí. É verdade. Eu acho que vocês continuem lutando, eu acho que uma hora vocês conseguem. Não tem problema, nós não temos um banquinho por dentro. Deixa aí. Mas olha, eu queria finalizar aqui dizendo o seguinte, que você falou uma coisa que realmente é verdade. Tenho fé que o Flávio vai continuar esse trabalho.
Se Deus Eu quiser. acho que nós estamos no processo eleitoral, acho que tudo isso é democrático, é justo, é uma, correto. é uma contenda né? entre amigos. Qualquer um que levar. E isso que eu falo para com você. certeza. Nós somos amigos e o objetivo final sempre vai ser a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, a Regional São Paulo, e a sociedade como um todo. Nós vamos embora. Daqui a 75 anos, muito provavelmente a gente vai estar mais aqui, mas a sociedade vai estar. Sim, sim. E esse A é entidade. o objetivo, e é isso que o Zé, o Flávio e eu estamos tentando, de alguma forma, mostrar e enaltecer. Então, ele tem que ser lembrado realmente. Lógico. Não, lógico. Por tudo que fez. Excesso de modéstia nesse caso não é bom, não. Não, Você não tem é muito. E olha, não é meu só. E com certeza é um grande maestro, sabe? O Zé foi um grande Vai estar ali, maestro. né? O Gomerido Conta e Silva. vai né? estar com a gente. Não. Faça isso, Eu já faça avisei. aquele- Você não me deu, eu não quero. Não, ele é o cara, ele é o Não, cara. José Otávio, eu deixo para Obrigado. você, como presidente da Regional São Paulo, nesse ano de 2023, nesse evento maravilhoso, você finalizar esse podcast com suas palavras. Fique à vontade, o podcast é seu. Bashir, eu vou contar uma coisa para você. As coisas que unem as pessoas são as boas intenções e o coração. Nós, da Regional São Paulo, temos as duas coisas. E nós temos mais ainda. A gente tem um encontro com as pessoas que verdadeiramente, como você, entendem o que é coração e boa intenção. Ontem, no meu discurso, eu coloquei uma coisa que eu repito hoje, né? A sociedade brasileira, você não tem que perguntar o que a sociedade faz por mim. O que eu posso fazer pela sociedade. Quando eu comecei em 87, eu comecei nos diversos níveis, na tentativa de cada nível que eu subia tentar melhorar. Eu acho que eu dei uma certa contribuição. Agora que eu sou presidente, está o momento de gerir e de dirigir o barco que eu estou. A ideia é fazer com que esse barco, que está novo, reformado e mantenha o timão em quem eu confio e tenho certeza absoluta que vai guiá-lo de forma correta, de forma ética, de forma responsável e de forma ao sócio, para o sócio, pelo sócio, não por mim, para mim, de mim. Então, o Zé Otávio sai e o barco continua, é isso que é a ideia nossa. Muito obrigado pela oportunidade, um beijo enorme no seu coração. Obrigado, irmão. Obrigado pela Abel. oportunidade. Vocês dois, Uma honra estar aqui com você. mais uma vez, Saga Medical, com dois monstros da cirurgia plástica brasileira. Muito obrigado pela oportunidade. Conecta Plástica novamente aqui. Em breve, com mais uma entrevista. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até logo. Tchau, tchau.